Já estamos aqui com o Igor Gadelha, com a Basília Rodrigues, nossos analistas que falam também ao vivo, direto de Brasília, para nós analisarmos o resultado das eleições, ver que Brasil é esse que saiu das urnas no primeiro turno e, é claro, projetar as disputas em segundo turno agora no dia 29 de novembro, último domingo do mês. Igor Gadelha, como é que o Planalto recebeu os resultados das eleições de ontem? Olha, Colombo, bom dia para você, para a Luciana, para a Elisa, para a Basília e para todo mundo que acompanha o Novo Dia. Ontem a gente foi aqui até tarde na cobertura e já estamos aqui de volta. Bom, o Palácio do Planalto recebeu o resultado das eleições reconhecendo que sim, os partidos do chamado Centrão ocuparam, foram os grandes vencedores da disputa, ocupando um vácuo deixado por candidatos bolsonaristas autênticos. A avaliação de ministros ali do Palácio do Planalto e de auxiliares do presidente Jair Bolsonaro é de que esse vácuo está sendo ocupado pelo Centrão porque não houve candidatos bolsonaristas raiz. Esses auxiliares presidenciais, eles citam que, por exemplo, Celso Russomano, em São Paulo, e Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, não podem ser considerados bolsonaristas raízes, embora tenham tido o apoio do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação, porém, no Palácio do Planalto, Colombo, Elisa, Luciana, é de que esse resultado das eleições municipais, com o avanço do Centrão nas prefeituras, não deve impactar a relação do presidente com os partidos de centro no Congresso Nacional, nem deve impactar as eleições de 2022, quando o Bolsonaro pretende disputar reeleição. A avaliação é de que pode até ter algum impacto, mas não deve ser determinante para as eleições de 2022. Ontem, o próprio presidente foi nessa linha ali, fazendo uma relação do desempenho de Geraldo Alckmin, que elegeu João Dória no primeiro turno prefeito em 2016, mas teve um resultado muito ruim nas eleições de 2018. Os auxiliares presidenciais também lembram que o PSL, que foi o partido pelo qual o presidente foi eleito antes ali da eleição de 2018, ele tinha apenas 8 deputados federais e mesmo com apenas 8 deputados federais, conseguiu, na onda do bolsonarismo, eleger 52 parlamentares para a Câmara em 2018. Igor Gadelha, fato é que essas eleições municipais, ou todas as eleições municipais, são uma espécie de test drive para medir a visibilidade do governo, a visibilidade do presidente e também a medir a força dos partidos. E aí o Centrão ganha poder, o Centrão sai fortalecido dessas eleições municipais. Aí eu te pergunto, Basília Rodrigues, o presidente fica mais preso ao Centrão nesse momento? Ah, com certeza, Luciana, muito bom dia. Pois é, quem casa quer pasta, né? O Centrão saiu muito bem dessas eleições agora no primeiro turno, elevou sua força, né? Então, como a gente diz, quanto à precificação aqui em Brasília, essa aliança ficou mais cara. E há já quem veja como um desses alvos da cobiça do Centrão o Ministério do Turismo. Até hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro tem uma reunião, um encontro para falar sobre planos para o turismo com o atual ministro da pasta, o Marcelo Antônio Álvaro, e também o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O resultado das urnas ontem acabou aproximando de Jair Bolsonaro uma palavra muito incômoda no meio político, que é a derrota. Mas a derrota dos outros e não dele, só comprovando aquela máxima que o presidente da República pode muito, mas não pode tudo, né? Antes de dar meia-noite, faltando alguns minutinhos aí, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais publicar, fazendo essa associação com o Geraldo Alckmin, publicar um texto tentando mostrar como as eleições municipais e presidenciais podem se retroalimentar, mas elas não têm um poder de vinculação. Ele tenta se descolar desses candidatos que muito apoiou agora em 2020, com receio de que isso contamine o seu caminho que ele está gramando até 2022. Apenas 2 candidatos apoiados por ele para prefeituras ganharam neste primeiro turno. E não foi nem de grandes capitais. A gente destaca aí o Mão Santa, que venceu para Parnaíba, no Piauí, e também o Gustavo Nunes, que ganhou em Patinga, uma cidade mineira. Eles que são até de partidos bem distintos aí, um do Democratas, o outro do PSL, e venceram com o apoio do
presidente Jair Bolsonaro, apesar de muitos outros terem aparecido em citações, até nas chamadas lives eleitorais pelo presidente Jair Bolsonaro. E como muito bem destacou a Juliana Alves, ontem ele foi às redes sociais e apagou uma lista com 13 candidatos, não só para a prefeitura, também para vereador, que tinham apoio dele, mas que nem todos lograram êxito. E aí acendeu o sinal vermelho. Como vai ser o comportamento de Jair Bolsonaro nesta fase de segundo turno das eleições? Uma das principais candidaturas tem a ver com o Rio de Janeiro, que é o reduto eleitoral do bolsonarismo. Lá o candidato apoiado pelo presidente até aqui foi Marcelo Crivella, mas ele mesmo já demonstrou simpatia por Eduardo Paes, a quem ele chamou de bom gestor. Agora, Gadelha, é sempre muito complicado, né? Tirar a partir da eleição municipal projeções para a eleição nacional que virá 2 anos adiante, porque tem um mundo de coisa para acontecer. Muitas vezes na eleição local prevalece muito mais a avaliação do gestor ali, que trata da coleta de lixo, do saneamento básico, neste momento aqui da pandemia. Agora, em 2016, por exemplo, a gente sentiu o início da onda da não política, né? Do desejo da população, ainda auge da Operação Lava Jato, por não políticos. Então teve o João Dória ganhando a eleição em primeiro turno em São Paulo, o Crivella, que era um político, mas nunca tinha sido eleito para um cargo executivo, vencendo a eleição no Rio de Janeiro, o Marquesan, um político, mas uma figura nova também eleita em Porto Alegre. Neste ano aqui, você acha que dá para a gente tirar como medida que essa onda da busca pelo novo, pelo outsider, pelo cara que não é político, que diz que vai acabar com tudo isso que está aí, mudar tudo isso que está aí, isso passou? Sem dúvida, Colombo. Eu acho que esse é o grande recado dessas eleições municipais e principalmente se a gente tirar pelo resultado das capitais, que é onde a gente vê o termômetro principal. A maioria da população, pelo que a gente tem visto, optou por políticos já conhecidos ou que tenham, né, que já tinham experiência, que já tinham passado pelo cargo ou que estavam disputando a reeleição. E aí a gente cita vários exemplos. Em Palmas houve reeleição, né? Lá em Florianópolis também houve reeleição, em Curitiba também reeleição no primeiro turno. Em Salvador, por exemplo, uma das principais cidades ali da região Nordeste, o atual vice-prefeito Bruno Reis foi eleito prefeito com o apoio, né, do atual prefeito ACM Neto, e o próprio Centrão aí, que é quem está levando o maior número de prefeituras, Colombo, ele avalia que o presidente Jair Bolsonaro, nessa eleição, foi um dos grandes derrotados. A avaliação desses caciques do Centrão com os quais eu conversei é de que o próprio presidente cavou essa derrota nas eleições municipais. Eles lembram que o presidente entrou de uma forma meio amadora nas eleições, deixou para entrar na reta final, não entrou de cabeça, entrou sem estratégia e acabou aí sendo derrotado, tendo a maioria de seus candidatos nas capitais, tendo um resultado muito ruim. Essa é uma avaliação que também é feita, inclusive, pelos auxiliares do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação de alguns ministros com os quais eu conversei era de que, se fosse para entrar desse jeito, o presidente era melhor nem ter entrado na campanha eleitoral. Eles lembram que o presidente não tem sequer um partido político, ele está sem partido, foi eleito pelo PSL, mas está sem partido desde o final do ano passado. O presidente não trabalhou também a sua base. Então, a avaliação tanto do Centrão quanto dos aliados do presidente é de que o próprio presidente fez por onde ter essa derrota ao não entrar de cabeça, ao não estabelecer uma estratégia fixa, uma estratégia bem delineada para as eleições municipais.